Graça e paz, queridos irmãos. Nós vamos dar início ao estudo da carta aos Colossenses hoje, no capítulo 2. Vamos fazer a leitura dos versículos iniciais desse capítulo. E o texto é Colossenses 2, os versículos de 1 até 7. Se for possível, nós damos sequência com outros versículos. Mas o texto diz o seguinte: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém. Então, o texto é Colossenses 2, versículos de 1 até 7. Nós vamos orar agora, pedindo a bênção de Deus para nosso estudo. Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos estudando mais uma vez a carta aos Colossenses, que o Senhor bondosamente concedeu a Paulo, por meio da inspiração do Espírito Santo, que ele registrasse para a nossa edificação a carta aos Colossenses. Nós te agradecemos porque essa carta veio para abençoar a nossa vida, abençoar a vida dos crentes de Colossos, abençoar toda a igreja em todas as épocas, porque é a palavra inspirada do Senhor e é a palavra que permanece para sempre. Por isso nós te louvamos e te bendizemos. Obrigado, fala ao nosso coração, ministra-nos esta palavra, para que vivamos de acordo com ela e possamos glorificar o teu nome, obedecendo em tudo essa palavra. Abençoa cada um dos participantes, todos aqueles que já estão conosco, aqueles que vão ver este estudo indiretamente, que o Senhor esteja cuidando de cada um para que a palavra do Senhor possa produzir bênçãos, transformações na nossa mente, no nosso coração. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Colossenses 2, de 1 a 7, que diz esta introdução que Paulo escreve aos Colossenses para ajudá-los a compreender a plena suficiência de Cristo, ajudá-los a entender a completa suficiência e plenitude de Cristo. A autoria desta carta é de Paulo e Timóteo, mas é certamente Paulo quem escreveu, e Paulo
com Timóteo, né? Timóteo pode ter participado da escrita, mas a autoria é completa de Paulo. E Paulo certamente também coloca o nome de Timóteo, porque os dois andaram juntos, estavam juntos quando a carta foi escrita. E são personagens principais desta carta, juntamente com o pastor da igreja de Colossos, Epáfras. Epáfras é um fiel conservo, como diz Paulo, é um servo que serve ao mesmo Senhor, por isso é conservo, servo que serve ao mesmo Senhor. Então, Epáfras é o pastor, fundador e pastor da igreja de Colossos, que possivelmente, possivelmente o apóstolo Paulo nunca tenha estado em Colossos, pelo menos a Bíblia não afirma isto. Colossos era uma cidade da Frígia, e a Frígia, por sua vez, era uma região no centro-sul da Ásia Menor, uma região aí bem localizada no centro-sul da Ásia Menor, e a cidade de Colossos ficava a mais ou menos 160 quilômetros de Éfeso. Éfeso era a cidade onde Paulo estabeleceu por quase 4 anos, quase 3 anos, ele permaneceu ali, estabelecendo ali seu quartel-general para a evangelização daquela região. E ele falou e pregou em muitas cidades periféricas de Éfeso, abençoando com o evangelho aquelas comunidades. E de modo que o evangelho foi anunciado sempre a partir da cidade de Éfeso. E Paulo estabeleceu-se lá por quase 3 anos. E parece que o apóstolo nunca esteve em Colossos, e a igreja de Colossos pode ter sido fundada por Epáfras, que era também o seu pastor, conservo de Paulo e fiel ministro de Cristo. Ou seja, alguém que Paulo ajudou ou mesmo evangelizou em suas andanças, em suas viagens, talvez até na prisão, e enviou de volta a Colossos. E ali ele atuou de modo a fundar ali uma igreja. E tendo fundado essa igreja, ele se tornou o pastor desta igreja, representando ali o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, o chama de fiel ministro de Cristo, certamente porque Paulo conhecia a sua linha doutrinária, conhecia os seus pensamentos cristãos, conhecia a sua formação cristã, da qual Paulo tenha, com certeza, participado. E para Paulo, então, Epáfras é um fiel ministro de Cristo e um servo juntamente com Paulo. Paulo coloca na mesma posição. Não é apóstolo, mas é um servo que está junto com Paulo, servindo ao Senhor no ministério da evangelização. De algum modo, Paulo tomou conhecimento de um ensino religioso herético que havia sido iniciado em Colossos. Tão precocemente, né? A igreja recém-fundada, e já havia lá um grupo de crentes que estava sendo
ensinado de forma errada, um grupo herético. Então, esse grupo herético estava aprendendo e compartilhando ensinos que não glorificavam a Deus. De algum modo, Paulo tomou conhecimento disso, desse ensino religioso herético que havia sido iniciado em Colossos com possível influência sobre Laodiceia. Laodiceia é uma cidade que ficava a cerca de 16 quilômetros de Colossos. Então, era próximo, né? Uma cidade próxima de Colossos. E essa heresia que estava sendo ensinada em Colossos passou a influenciar também a cidade e a igreja de Laodiceia. Essa cidade recebeu, então, basicamente, essa falsa doutrina, e ela, cristologia paulina. O que é isso? Cristologia paulina. É a doutrina falsa que estava sendo ensinada atacava o que Paulo ensinava sobre Cristo, né? A cristologia paulina é aquilo que Paulo ministrava sobre a pessoa de Cristo. É paulina porque é Paulo que estava ministrando. E é cristologia porque é um estudo sobre a pessoa de Cristo. Quem é Cristo? Por que que ele veio? Como que ele nasceu? Como que ele viveu? Como que ele morreu? Como que ele ressuscitou? Por que que ele é Deus? Por que que ele pode perdoar? Então, tudo isso faz parte da cristologia paulina para entender esse misterioso ser que é verdadeiramente Jesus Cristo, né? Deus encarnado. Paulo, então, tem uma cristologia que ele aprendeu do próprio Jesus, que ele aprendeu do próprio Espírito Santo, e essa cristologia é que ele pregava em todos os lugares onde ele ia. E, basicamente, essa falsa doutrina lá em Colossos atacava a cristologia paulina. E ele, então, usa essa correspondência, essa carta, para combater o erro e fortalecer a fé dos irmãos. A carta tem esse objetivo, então, de fortalecer a fé dos irmãos, de abençoar os irmãos e de levar os irmãos a se colocarem numa posição de aprendizado, de humildade, não quererem receber outro tipo de ensino, porque outro tipo de ensino herético não traz nenhuma vantagem, pelo contrário, traz erro, e trazendo erro, eles apresentam um Cristo que não é verdadeiramente Cristo. E quem crê num Cristo que não é verdadeiramente o Cristo, não crê no Cristo verdadeiro. E por isso ficam sem salvação. Nós precisamos crer no Cristo verdadeiro, o Cristo da fé evangélica, o Cristo da Bíblia. Porque crer em Cristo, que não é o Cristo da Bíblia, é crer num Cristo falso que não pode operar a nossa salvação. É isso que Paulo está preocupado com a igreja de Colossos e também com a igreja de Laodiceia. Tanto é que ele escreve uma carta semelhante para a igreja de Laodiceia, que nós não temos em nossas Bíblias, porque nem tudo que Paulo escreveu está nas nossas Bíblias, mas que também tem um teor semelhante, falando sobre a pessoa de Cristo, para fortalecer a fé dos irmãos e para combater o erro doutrinário que estava sendo implantado ali na igreja.
Qual é o pano de fundo doutrinário em, é, em, em que nós vamos basear o nosso estudo? O pano de fundo doutrinário, que que é o falso ensino em Colossos, na Frígia, que é uma região da, da Ásia Menor, foi esse falso estudo, esse, essa falsa doutrina apareceu nessa região. Ali havia um culto específico, um culto a uma deusa chamada Cibele. Esse local, então, foi onde se originou o culto à deusa Cibele. E a deusa Cibele era adorada ali naquela região, em Colossos também. E o culto a Cibele era caracterizado pelo sacrifício de um touro cujo sangue era sangue de purificação. Era um sangue derramado para purificação. E era caracterizado também por estados de êxtase. As pessoas entravam em êxtase, tinham visões, tinham revelações e tinham arrebatamentos proféticos, falavam coisas que, segundo eles, iria acontecer no futuro, e tinha uma dança inspirada. Quem já viu na internet alguns cultos como esse, cultos de igrejas evangélicas, tirando o touro que é sacrificado, o resto eu já vi em alguns cultos na internet, registrados por câmeras e com danças, com dança que eles chamam de dança inspirada, por estados de êxtase e arrebatamento profético, e as pessoas rodam, 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 até perderem parcialmente a consciência. Eu não estou dizendo que eles estão adorando Cibele, mas estou dizendo que eles estão praticando um culto semelhante ao culto que era praticado à deusa Cibele lá na região de Colossos e na região da Frígia, lá na Ásia Menor. Então, esse falso ensino em Colossos, na Frígia, se originou da deusa Cibele, caracterizada pelo sacrifício de um touro. Esse touro, o sangue dele era chamado de sangue purificador. As pessoas participavam ali e o sangue purificava as pessoas. E era uma situação em que esse sangue purificador levava também a êxtases espirituais, arrebatamentos proféticos e dança inspirada. Então, esse tipo de culto fazia parte da cidade de Colossos. E na última metade do século II, 150 para frente, da era cristã, cerca de mais ou menos 100 anos depois da carta de Paulo, a Frígia se tornou a sede do montanismo. Montanismo foi um movimento dentro do cristianismo que é uma versão distorcida do cristianismo, porque eles ensinavam a liberdade das responsabilidades da vida diária. Ninguém precisa praticar nada nas liberdades
das responsabilidades da vida diária. Isso, cada um faz apenas aquilo que quer e não precisa se preocupar com fazer nada das responsabilidades civis e das responsabilidades administrativas. Por quê? Porque a crença deles é que Jesus voltaria logo. E eles faziam jejuns rigorosos e penitências para purificação ritual. Tudo isso aguardando a imediata volta de Jesus. Então, por isso, eles nem trabalhavam mais. Isso aconteceu também na mesma região da Frígia, né? Onde havia esse tipo de culto a Cibele. Mas por que nós estamos falando isso? Porque a igreja foi fundada neste ambiente. A Igreja de Cristo foi fundada neste ambiente. E muitas pessoas que se converteram a Cristo em Colossos participavam anteriormente à sua conversão, dessas festas rituais de Cibele, da deusa Cibele, dessas festas que eram feitas em homenagem a essa deusa. Então, muitas vezes, esses crentes vinham com muitas ideias erradas dessa religião. E eles entravam para a igreja com essas ideias, né? De ainda ter visões estáticas, de ainda ver arrebatamentos proféticos, de ainda ter danças inspiradas, né? Conforme era o culto a Cibele. E era sobre isso que os líderes religiosos de Colossos tinham que ensinar e mostrar que isso não era uma prática cristã, né? Paulo e Epáfras combateram o ensino surgido nas igrejas da Frígia. Como que eles combateram esse ensino? Eles combateram contrapondo o evangelho a essa situação. Então, havia dentro da igreja de Colossos um grupo de homens que se diziam filósofos. E essa filosofia, que não era uma investigação racional da verdade, porque filosofia correta é uma investigação racional da verdade. Mas, nesse caso, a filosofia aqui era, na verdade, especulações ocultas, práticas baseadas em tradições. Era aquilo que eles especulavam que não conheciam, não, que especulavam sobre verdades ocultas que nem sempre eram verdades evangélicas, eram crenças de outras religiões, crenças da própria religião da deusa Cibele. Então, não havia uma investigação racional da verdade, mas especulações ocultas, práticas baseadas em tradições. E misturava também ensinos judaicos. Alguns judeus que também estavam no meio desse grupo misturavam ensinos judaicos. Esses ensinos judaicos, tais como mandamentos que deveriam ser obedecidos, regras dietéticas, alimentares, não come isso, não come aquilo, não come aquilo outro, pode comer isso, pode provar aquilo, e regras dietéticas alimentares, observância dos sábados, né? Eles começaram a
voltar à prática do sábado, a guardar o sábado. As luas novas, nós sabemos que no Velho Testamento, Moisés ordenou que as luas novas eram momentos de culto a Deus, momentos de exaltação de, de Deus, de sacrifícios a Deus. Então, eles voltaram a observar os cultos nas luas novas e outras prescrições do judaísmo, como lavagens, banhos, abluções, que serviam para purificação ritual. E circuncisão, tudo isso estava no meio deste culto. O culto, na verdade, era uma salada religiosa, uma mistura da filosofia com essas crenças judaicas e culto dos anjos. Culto dos anjos. Eles tinham que cultuar os anjos porque, segundo segundo os religiosos de Colossos, Cristo era apenas um elo de ligação entre Deus e os homens, mas ele era inferior aos anjos. Ou quando eles não pensavam que Cristo era inferior aos anjos, eles pensavam que os homens eram indignos de falar, de se ligar diretamente a Cristo. Então, eles se ligavam primeiro aos anjos. Então, os anjos é que serviam de intermediário entre os homens e Cristo. Nos dois casos, tanto diminuir Jesus, colocando ele inferior a anjo, como colocar anjos intermediando a relação homem-Jesus, nos dois casos, essa situação é verdadeiramente uma situação errada, pecaminosa. Então, eles apresentam esses rudimentos do mundo, né, que são seres angelicais, deuses de estrelas e de planetas que eles acreditavam ter, deuses de Marte, de Júpiter, de Órion, de outras estrelas, deuses de planetas e elementos físicos como a água, o fogo, a terra, o vento, que controlavam o destino dos homens, e anjos unidos a esses poderes astrais que protegiam os planetas, o dualismo entre o bem e o mal, né? como se houvesse dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. Tudo isso estava dentro desta religiosidade sibeliana e que estava influenciando a igreja de Colossos, estava influenciando as igrejas da região. Paulo, então, tem que falar, escrever, né, antes de ir lá, ele acabou não indo, mas eles têm que escrever sobre quem é Jesus verdadeiramente, né? E quem e trabalhar essa questão para que ninguém cresça de maneira errada, para que ninguém se dedicasse a uma religião que não tem absolutamente embasamento na palavra de Deus. Então, esse sistema religioso é um sistema religioso que Paulo está falando contra, não aceitando e está ensinando de uma maneira contrária àquilo que eles têm crido e que têm contaminado a Igreja de Deus. O interesse de Paulo pelos Colossenses é manifesto aqui nos versículos iniciais aqui do capítulo, né? Paulo manifesta o seu interesse
pelos, pelos colossenses. Né? Ele começa dizendo: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta eu venho mantendo por vós, pelos laudicenses e todos quantos não viram o meu rosto, a minha face. Ele desejava que os cristãos de Laodiceia, de Colossos, e todos os que ainda não tinham visto sua face, soubessem como ele, Paulo, vivia em forte intercessão, em luta por eles, né? A palavra luta aqui, né? Com grande luta vem mantendo por vós, é a intercessão contínua, a luta espiritual da intercessão, né? Que verdadeiramente é uma luta que demanda esforço contínuo, que demanda uma completa dedicação, que demanda uma manifestação constante de interesse pelas coisas de Deus, que demanda força espiritual. Isso que Paulo está dizendo aqui, que ele luta, ele vem mantendo a luta pelos irmãos, pelos colossenses, laodicenses e todos que ainda não viram o seu rosto. Paulo tem consciência de que ele precisa interceder, porque há uma interferência maligna, há uma interferência espiritual, né, na vida daqueles crentes e na vida de qualquer crente. Por isso nós precisamos de intercessão, precisamos de oração e precisamos de oração intercessória, porque interceder é orar a Deus em favor de alguém, pedindo que na vida daquela pessoa se faça, se cumpra a vontade de Deus e resistindo à ação do inimigo na vida dessa pessoa. Então, é claro que isso demanda uma determinação muito intensa, porque não é fácil orar, não é fácil permanecer em oração, não é fácil buscar os interesses de Deus, não é fácil ter determinação. Tudo pode acontecer para nos desanimar, tudo pode acontecer para nos distrair. Então, Paulo está dizendo que ele tem uma luta muito grande pelos irmãos, para a intercessão pelos irmãos. Ele ora pelos irmãos, então, por quantos não viram a sua face, para que seu desejo explícito é que eles recebam o conforto de Deus. Paulo está dizendo: eu oro por vocês constantemente, eu luto em oração por vocês, eu estou determinado, custe o que custar, sacrificialmente, eu estou colocando a minha vida sempre diante de Deus em oração por vocês, para que vocês sejam abençoados e para que o coração de vocês seja consolado, confortado, que vocês recebam o conforto de Deus. Essa é a minha primeira petição a Deus, que vocês sejam confortados. A perseguição, vem ensinos falsos, vocês vão ser pressionados, mas Deus vai confortar vocês. Eu estou pedindo a Deus que conforte vocês e que vocês estejam unidos em amor, que vocês saibam verdadeiramente que é preciso estar unidos em amor e que vocês são membros de um corpo, vocês são membros de uma família e essa família tem como característica a unidade em amor. Então, vocês devem ser confortados de coração e vinculados juntamente em amor, ou seja, unidos fortemente, vinculados em amor.
vocês estejam unidos fortemente em amor, que sejam ricos na fé, vinculados em amor, fortalecidos e confortados em Deus, e que sejam ricos na fé. O que é essa fé que Paulo está falando aqui? Para que o coração deles seja confortado e vinculado em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então, a oração de Paulo é que sejam ricos na fé, forte, que é a forte convicção que vem do entendimento espiritual, que traz a plena consciência e a plena compreensão dessa verdade que estava oculta em Deus, que era um mistério, mas que agora foi revelada. Deus em Cristo. Isso não estava sendo revelado no Velho Testamento, isso não era conhecido dos crentes do Velho Testamento, mas agora se tornou conhecido pela pregação do Evangelho. Então, Paulo está orando para que os crentes sejam ricos na fé. E, como fé, Paulo estabelece a seguinte definição: é uma forte convicção, a fé é uma forte convicção, uma certeza que vem do quê? O que produz essa certeza? O entendimento espiritual. Então, a fé é um conhecimento espiritual, um entendimento espiritual, que traz o quê? A plena compreensão do mistério de Cristo. A plena compreensão do mistério de Cristo. Essa verdade que estava oculta no passado, mas que agora foi revelada por Deus em Cristo Jesus. Então, isso é o que Paulo está desejando, que seja verdadeiramente a experiência dos colossenses. Ele está dizendo que seu desejo explícito é esse, que eles sejam confortados, que eles sejam unidos em amor e que eles compreendam verdadeiramente e espiritualmente pela fé e tenham plena consciência, plena compreensão dessa verdade que estava oculta em Deus, que é Jesus Cristo. Então, que eles saibam que aqueles ensinos religiosos dos falsos crentes lá de Colossos não apresenta Jesus Cristo verdadeiramente, mas que eles podem aprender de Jesus Cristo por meio da fé e do conhecimento que vem da plena consciência da verdade que estava oculta. Então, é a revelação de Deus que vai trazer conhecimento verdadeiro sobre Jesus. É a revelação de Deus. Não é revelação humana, não é história que vem trazida por outras pessoas, não é nenhum tipo de culto estranho, como o culto a Cibele, que vai trazer qualquer tipo de manifestação de verdade. Eles vão aprender do próprio Cristo. É um mistério que Deus derramou por meio do Evangelho. Então, na medida que se conhece o Evangelho, se conhece também essa graça revelada em Cristo Jesus, que era um mistério, mas que agora nós conhecemos. Então, Paulo está simplesmente nos ensinando e ensinando aos crentes de Colossos que aquelas ordenanças legais, aquelas regras dietético-alimentares, aquelas observâncias de dias, de guarda de dias, de festas, de luas novas e outras prescrições do judaísmo, como circuncisão, como obediência à prática
a práticas legais além da circuncisão, da guarda do sábado regular, de abluções, que são banhos de purificação, essas coisas todas, culto de anjos, né? Como se Cristo fosse inferior aos anjos, ou como se os anjos tivessem que fazer a mediação entre os homens e Deus. Tudo isso são rudimentos do mundo. E esses rudimentos são manifestações de limitação, de fraqueza. Eles creem em seres angelicais, deuses de estrelas, de planetas. Isso aqui é um tipo de astrologia, né, que ainda temos até hoje. E deuses de planetas, de estrelas, elementos físicos. Paulo está dizendo, olha, nada disso, água, vento, terra, fogo, todas essas coisas que controlavam o destino dos homens, não controlam. Quem controla é o próprio Deus. Os anjos que estão unidos a esses poderes astrais, que protegiam os planetas, segundo eles criam, e o dualismo entre o bem e o mal, tudo isso é errado, porque, na verdade, a revelação única que nós temos de Deus é Deus em Cristo Jesus, né? Deus em Cristo Jesus, manifestado em glória para nossa salvação. Então, tudo isso que vocês estão pressionados a crer são coisas erradas, são coisas que devem ser banidas do meio de vocês, são coisas que estão na cabeça apenas dessas pessoas que não têm temor de Deus, essas pessoas que são tidas como filósofos, como amigos da verdade, mas que na verdade não são, e não conhecem a verdade. Eles têm uma verdade particular, mas eles não conhecem a verdade. A verdade é isso que nós estamos apresentando a vocês. Vocês devem entender que em Cristo estão ainda não totalmente conhecidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não há revelação nessas religiões humanas. Então, a revelação plena é em Cristo Jesus. Saibam que em Cristo estão ainda não totalmente conhecidos, porque nós ainda não conhecemos tudo de Cristo, mas nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. De modo que, se você quiser conhecer tudo, a verdade inteira, você precisa conhecer Jesus Cristo. Isso significa que não há mistérios ocultos, como nessas religiões que estão anunciando para vocês. Porque tudo é de Cristo, tudo. Tudo foi criado por Ele. Ele é a autoridade sobre principados e potestades. Quem está acima de todas as coisas é Deus e não anjos. Ele é o único Deus verdadeiro. Não há dois deuses. Não há um Deus do bem e um Deus do mal. Satanás não é Deus. E, portanto, não se deixem enganar ou ser enganados. Não se deixem enganar ou ser enganados. Tudo que trouxer ensinos diferentes deve ser tratado como verdadeiramente são raciocínios falazes. O que são raciocínios falazes que Paulo menciona aqui? Os raciocínios falazes que ele menciona aqui são raciocínios falsos, são ideias falsas, são pensamentos errados que são falsos na sua origem, né? Então, esses raciocínios falazes que conduzem a erros doutrinários
e que atrapalham a vida das pessoas, eles estão presentes ali, mas os crentes não devem se deixar enganar, os crentes não devem ser enganados por essas coisas. Tudo que trouxer ensinos diferentes deve ser tratado como verdadeiramente são. Raciocínios falares, coisas humanas que não têm fundamentação e coisas até diabólicas que o diabo usa seres humanos para trazer estes ensinos diabólicos para o nosso meio. Paulo diz ainda: lembrem-se, eu estou fisicamente ausente de vocês. Estou fisicamente ausente de vocês, mas estou presente espiritualmente. Por quê? Porque nós somos da igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, espiritualmente nós estamos unidos. É o mesmo Espírito que habita em mim, habita também em vocês, diz Paulo. Tudo que trouxer ensino diferente deve ser evitado. Lembrem-se que eu estou fisicamente ausente, mas tenho comunhão espiritual com vocês. E me alegro com vocês, verificando e confirmando a boa organização da igreja. É bom saber que vocês estão verdadeiramente crescendo no conhecimento do Senhor. Eu me alegro com vocês verificando e confirmando a boa organização da igreja, ou seja, a igreja é reverente nos cultos, a igreja tem firmeza doutrinária, porque vocês manifestam isso na fé da pessoa de Cristo. É bom perceber isso, que vocês são reverentes, que vocês têm um comportamento adequado, equilibrado, que vocês têm decência e ordem no relacionamento de vocês, na igreja, e que vocês estão firmes na fé em Cristo. Permaneçam em Cristo. Permaneçam em Cristo. Do mesmo modo como vocês receberam ao Senhor Jesus Cristo, continuem andando nele. Do mesmo modo que vocês receberam Jesus, andem nele. Como? Enraizados nele, como a raiz de uma árvore que se aprofunda na terra para receber os nutrientes essenciais, vocês devem também ser enraizados em Cristo, cada dia mais profundamente, para receber dele cada dia mais nutrição espiritual, porque Jesus Cristo é o nosso pão, nosso sustento, nosso alimento, ele é a base da nossa vida. Então, como as raízes de uma árvore profunda estejam enraizados em Cristo, radicados em Cristo, né? Estejam edificados nele, como um edifício, né, que tem um fundamento sólido. Primeiro ele fala como uma árvore, agora ele fala como um edifício que tem um fundamento sólido, uma pedra angular, como a base de toda a construção, um edifício bem firmado, bem fundamentado, com uma construção com uma base bem feita. Então, fundamentada na rocha, e vocês devem estar edificados da mesma maneira em Cristo Jesus. Confirmados na fé. Como que é isso? Confirmados na fé significa manifestando uma vida de plena confiança em Deus e crendo com exclusividade em Jesus Cristo. Não creiam em qualquer outra coisa. Não misturem crença de outras coisas com crença em Jesus, porque essas coisas não se misturam, né? Sejam confirmados na fé, manifestando uma vida plena de confiança em Deus e crendo com exclusividade em Jesus, o perfeito Deus Salvador, o único Deus Salvador. Não há outro em quem depositar confiança.
Quando vierem com conversas torpes ou conversas que não edificam para vocês, repreendam, né? Se for o caso, mas contraponham o ensino, demonstrando que o único mediador que vocês reconhecem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Permaneçam firmes na instrução que vocês receberam. Permaneçam naquilo que Epáfras ensinou. Epáfras é um fiel ministro de Cristo. Ele ensinou vocês, não vacilem, não deixem os ensinos de Epáfras, porque ele ensinou verdadeiramente a palavra do Senhor. Permaneçam firmes na instrução que vocês receberam e sejam agradecidos, cada dia mais reconhecidos do amor de Deus. Reconheçam sempre que Deus ama vocês. Amem também a Deus. Então, Paulo estimula os crentes de Colossos a viverem uma vida de boa relação, de boa comunhão com Deus Pai. Concluindo, toda carta tem um teor de sustento, de supremacia e plena suficiência de Cristo. Então, a carta aos Colossenses, se pudesse ser resumida em uma frase, ou um título, seria a supremacia e a plena suficiência de Cristo. Então, Cristo é superior a todas as coisas, inclusive a esses elementos que os filósofos queriam adentrar na igreja, que os judeus queriam também acrescentar à igreja. Então, as práticas ascéticas, né, de mortificação do corpo, como se isso fosse necessário. Então, Jesus é plenamente suficiente. Ele é superior a todas essas coisas. Esse é o teor da carta. Paulo considera a oração uma luta real. Como é que nós consideramos a oração? Paulo considera a oração uma guerra, uma luta real, na qual ele está engajado. Ele não consegue sair disso, né? Ele está engajado nessa luta e não pode sair. Ele está lutando, passou sua vida lutando em oração pelos crentes que ele evangelizou. Nós precisamos também desse tipo de oração. Paulo entende a unidade espiritual da igreja. Paulo sabia disso. Ele sabia que ele podia estar em qualquer lugar do mundo, que ele era irmão em Cristo de todos os crentes em Jesus. Nós também, hoje, nós temos aí mais de 2 bilhões de cristãos e nós somos irmãos desses 2 bilhões de cristãos pela fé e espiritualmente nós somos ligados a eles, porque o Espírito que habita em mim, como crente, habita em cada outro crente deste mundo. Então, nós somos uma unidade espiritual. Terceiro, Paulo, você acredita, né, antes disso, você acredita que faz parte da igreja e que é irmão de todos os que creem em Jesus? Terceiro, Paulo revela o mistério Deus em Cristo, a igreja. Paulo é capaz de entender esse mistério e ele revela esse mistério à igreja, para que a igreja compreenda que verdadeiramente há um mistério, né? Deus em Cristo. Esse mistério da encarnação que tornou Jesus, o Filho de Deus, um ser humano perfeito. Deus perfeito e um ser humano perfeito. Os dois juntos, né? Duas pessoas com uma única
uma pessoa com duas naturezas, né? Uma pessoa com duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Não são duas pessoas, é uma pessoa com duas naturezas. E esse é Jesus que veio ao mundo para representar Deus na nossa salvação e representar-nos diante de Deus para receber o perdão. Deus é, portanto, presente em Cristo, assim como a humanidade também está presente em Cristo. Paulo demonstra que ainda há muito a conhecer de Cristo. Ele fala isso, né? Que todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos em Cristo. Por que escondidos? Porque não chegou ainda o tempo de ser totalmente revelado. Nós temos uma revelação hoje que é suficiente para a nossa salvação e para a nossa santificação. Mas não é toda a revelação. Nós não conhecemos Jesus na sua totalidade. Vamos conhecê-lo do jeito que ele é na ressurreição. É o que João fala. Assim como ele é, nós o veremos, né? Assim como ele é, nós o veremos quando vier na segunda vinda. Mas ainda hoje nós não conhecemos plenamente Jesus. Conhecemos o suficiente para sermos salvos e para nossa santificação. Então, Paulo tinha essa consciência clara e isso deve ser um estímulo a nós para crescermos cada dia no conhecimento de Cristo. Paulo elogia a forma de culto dos colossenses. Culto com decência, com ordem, com reverência, né? Culto espiritual. Então, um culto agradável a Deus. Paulo, então, elogia esse culto. Ele fala que eles, verificando a boa ordem e a firmeza da fé em Cristo Jesus. E exorta, finalmente, a que os crentes permaneçam em Cristo, com a fé firmada na pessoa de Cristo. Ele está dizendo para os crentes: não vacilem, não abandonem a fé, permaneçam em Cristo pela fé, atuando de maneira sóbria, inteligente, atuando firmemente contra as doutrinas, contra as heresias, não recebendo essas heresias na igreja nem em suas próprias casas. Sendo bênçãos do Senhor nos lugares onde vocês estão. Então, este é o texto que nós tínhamos para hoje e nós vamos dar oportunidade agora a perguntas, nós vamos encerrar a gravação.